Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Olá, bem-vindos todos que nos acompanham aqui nessa audiência da Federação. Saudar aqui o nosso apresentador, nosso querido Márcio, e desejar um bom debate para que a gente possa encaminhar essa luta tão importante que trata da saúde. Também hoje, nesse episódio, teremos a participação de Ricardo Cruz, psicólogo e especialista em estresse bancário. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite, agradeço a Federação pelo espaço para a gente poder pensar um pouco de proteção de saúde e bem-estar para os bancários. O podcast da FETRAF Nordeste é uma experiência de comunicação destinado a preparar lideranças para a luta. Vem com a gente que o tema de hoje é a saúde mental, o equilíbrio e a resistência para os trabalhadores do ramo financeiro. Na produção e pesquisa e apresentação, Márcio Rodrigues. Suporte e apoio, Claudenise Lemos. Organização e realização da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste. Som e imagem, Orenilton Vidal. Vem com a gente que a gente hoje vai falar exatamente sobre esse tema fundamental, né? A cada dia de trabalho, o trabalhador e a trabalhadora do ramo financeiro se veem diante do intangível. Responsabilidade por mais contas, redução significativa no número de agências e clientes a mais sob a tutela de cada um dos trabalhadores. Gestores aumentam as metas de vendas de produtos e prestação de serviço. O funcionário recebe e opera novas tecnologias para atuar e é monitorado online em seu desempenho e presença. E uma incerteza, será que a minha será a próxima agência a ser fechada? Pois é, nessa verdadeira panela de pressão, trabalhadores e trabalhadoras vivem incertezas e fazem do equilíbrio mental um desejo. Como as pessoas que laboram nesse local podem agir para manter o equilíbrio e a resistência? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder ao longo desse episódio e por isso a gente está aqui com o especialista. Ricardo Cruz. Ricardo, obrigado por você estar com a gente e vamos lá a alguns pontos, né, a serem abordados ao longo dessa nossa conversa aqui de hoje, né? Quando a gente está falando aqui de metas intangíveis, né, no começo do nosso texto, a gente está falando sobre a cobrança de metas que normalmente é legítima para qualquer trabalhador. Porém, se você estabelece uma meta que é intangível, como é que você resolve esse problema? E aí a gente ainda tem, né, a questão das novas tecnologias, que muita gente, não os que estão entrando agora, né, que já estão mais conectados, mas muita gente que já trabalhava há algum tempo e precisa se adaptar a essas novas tecnologias. Como é que tudo isso funciona para as pessoas que estão trabalhando? Bem-vindo. Obrigado pelo espaço. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que pensar é que momento a gente vive no setor bancário, né? Porque assim, a gente tem muita palavra de ordem, que é fechamentos e demissões em altas, e aí a gente vem uma outra palavra que é a IA, né? E aí a sensação que tem é que os bancários atuais, os contemporâneos, eles não estão conseguindo acompanhar a tecnologia. Mas isso é um vento obscuro que aparece, na verdade. As metas, elas sempre foram abusivas historicamente no mercado financeiro brasileiro. Se a gente pegar ali desde 1961, na primeira chegada do cartão de crédito Disney, para quem gosta da história dos bancos, vai me entender muito bem, a chegada do primeiro ATM, todos esses processos históricos dentro do universo bancário já iam exigindo mais desse bancário e cobrando mais metas. Por exemplo, agora nós vamos ter a tríade, automação. Então, pequenas tarefas, eu não preciso mais ler uma instrução do banco. Eu boto na IA lá e ela me traz um resumo. Isso vai aumentar a velocidade do quê? Do meu processamento do meu cérebro.
Então, o banco também vai entender, as instituições financeiras, que eu posso cobrar mais deles, mas a gente não sabe qual é o impacto dessas novas metas. Entender esse cenário atual vai nos ajudar a entender que as metas não são mais aquelas clássicas do passado. E elas vêm também elas vêm agora, a IA também pode ser assediadora. É assim, a IA ela vai trazer esse novo fenômeno também de como lidar. Não é só uma adaptação. Se eu fiz um curso de IA, o bancário fez ou não um curso de IA, mas ela aumenta a velocidade de produção. E aí é onde que mora o perigo das novas metas. Como a automatização ela acelera a minha relação de produção, por exemplo, pequenas tarefas como assinatura de contrato, abertura de contas, elas tomam uma velocidade muito grande. Por isso que entender o contexto das fintechs, do mercado, do que foi abocanhado dos neobancos, vai nos ajudar a entender esse processo todo de pressionar as metas, assim. E a gente tem que entender que isso vai impactar diretamente. Muita coisa a gente ainda vai descobrir na própria caminhada mesmo de proteção aos trabalhadores. E eu falo da tríade, né? Velocidade, hiperconexão e monitoramento. Como é mais rápida essa produção do bancário, ele tem que ser full time ali, ele tem que estar super acelerado, ele vai sentir mais ansiedade, ele vai sentir mais medo, insegurança e mais esgotamento. E a palavra de ordem, principalmente para quem está no setor bancário privado, que não está no estatal, porque o estatal, no campo das metas, tem uma diferença grande. Eu sou gerente do banco estatal, eu posso voltar a ser escriturário, a ser um TB. No banco privado, eu não tenho para onde ir, a não ser o fim do meu trabalho. Eu encerro minha relação de trabalho. E o medo e insegurança desse trabalhador bancário é muitas vezes triplicado. Então, as metas elas vão ter pesos diferentes e até em regiões. Eu estou falando do Nordeste, do Sudeste ou do Sul, sabe? De que região? Do interior do Ceará, do interior do Piauí, de Alagoas, Sergipe. Então, essas particularidades também são importantes a gente colocar na mesa para um debate consciente sobre saúde e bem-estar. E aí, Cadu, eu queria te ouvir também a respeito dessa primeira intervenção do Ricardo, porque ele traz muitos detalhes, né, e muitas nuances daquilo que significa essa luta, né, essa luta cotidiana do trabalhador. A federação, Ricardo, tem trabalhado além do trabalho dos dirigentes sindicais na ponta, além da organização sindical ter toda a estrutura de Secretaria de Saúde, e a gente tem as mesas de negociação, nós também realizamos pesquisas a cada 6 meses. A gente acabou de divulgar para as entidades sindicais a 8ª pesquisa da federação, a cada 6 meses a gente monitora, e uma das pesquisas com base estatística ajuda bastante a gente a fazer as afirmações de como é que está a opinião dos bancários sobre o tema, né? Principalmente com índice de confiança de 95% e margem de erro de menos de 3%. Então, quando a gente faz a afirmação sobre o adoecimento da categoria, 90% dos bancários, a última teve 1.220 respondentes em todo o Nordeste, afirmam de forma consistente ao longo das últimas pesquisas, 90% dos bancários, de que o trabalho tem adoecido ao longo do tempo. A outra afirmação que a gente também acompanha, fica na casa de 90%, é que as metas estão cada vez mais abusivas. Então, a afirmação de que as metas são abusivas há um bom tempo, isso se mantém na opinião dos bancários bem vivo. E aí a gente fala sobre a questão do assédio, o assédio ser constante, né? Então, 77%, né, mais de 70% dos bancários relata que esse assédio é constante. E essa última pesquisa a gente falou também sobre a questão da inteligência artificial com relação à produção. A produtividade aumenta, mas os bancários ainda não percebem a profundidade disso, porque alguns ainda acham que ainda vai chegar. E o sindicato fica denunciando que já chegou. Então, esse fechamento de agências, ou demissão de funcionários, ou sentido de sobrecarga, desconexão, desumanização, observância cega às máquinas, ou mesmo de transferir o risco do empregador para o próprio empregado, que ela pode ter como produtividade em termos de venda de prateleira financeira, é um risco constante que vai para a mesa, e a sua abordagem ela vem não somente a confirmar, mas como aprofundar aquilo que a gente precisa para levar tanto para a mesa de negociação, como para a sociedade, como de convencimento para os bancários, porque tem sido uma luta para formar os dirigentes sindicais e também para conscientizar os trabalhadores. Essa é a luta que a gente procura vencer para ter, na relação de capital e trabalho, alguma resposta mais efetiva.
Ricardo, é importante a gente lembrar que o ambiente laboral, né, dentro de algumas agências bancárias, ou às vezes nem precisa ser dentro de uma agência bancária, mas num ponto, né, de venda de produtos bancários que acaba se tornando uma exigência, né, por parte de quem contrata o trabalhador do ramo financeiro, você acaba ficando muito sobrecarregado, porque existem várias nuances de você alcançar determinado volume de vendas, e tem momento em que realmente não consegue, né? O trabalhador e a trabalhadora não conseguem alcançar esse objetivo. Como é que a gente poderia analisar, então, o impacto na saúde mental dessas pessoas a partir dessa realidade laboral? Excelente a pergunta. Eu costumo dizer que o universo bancário está na categoria de alto risco. Existem escalas de estresse que tem a categoria policiais, profissionais de saúde e os bancários também. Uma coisa que é inerente à profissão bancária, ao trabalho, profissão, seja com a nomenclatura que a gente queira utilizar, é que ele vai ter uma tríade: ansiedade, estresse e depressão. Então, a meio a esse contexto de alteração de humor, eu já sei que eles vão ter, sabe? Eu acho que a gente tem a problematização. As federações e sindicatos já têm alguns indicadores. A gente sabe que esses trabalhadores estão sendo mais tensionados e estão tendo mais resposta de estresse. Como é que a gente sabe que eles estão tendo mais resposta de estresse? Eles estão mais obesos, eles estão bebendo mais, eles estão dormindo péssimo. Então, assim, existe uma série de consequências psicossociais que são invisíveis. A gente vê cada vez mais omissos os RHs dos bancos. A gente não vê a gente vê palestra pontual, mas a gente não vê programas, por exemplo, de indicadores, né? A gente precisa, e aí já é um adendo para os sindicalistas que nos escutam, os líderes sindicais, né? Precisa negociar limites claros, por exemplo, agora, para mexer com a questão do assédio e das metas, claros de monitoramento digital, criar protocolo de desconexão. Assim como a gente criou na época que a digitalização, LER, DOR, gerava danos para esses trabalhadores, agora a gente vai para a parte cognitiva. Eu tenho que criar um observatório sindical, por exemplo, de monitoramento de impacto da IA. Exigir transparência dos bancos sobre o que está sendo feito, né? Eu estou pegando o problema, a problematização, e também fazendo conexões, porque às vezes a gente se angustia trazendo o impacto do estresse, assim. E a gente precisa ter uma intervenção em saúde mental mais baseada em evidências científicas, que sejam possíveis de mensurar. Porque até para negociar com instituições como a FEBRABAN, você tem mais argumento, porque só dizer que o bancário está sofrendo metas, ele está assediado e está estressado, com depressão, ansiedade, não está mais sendo suficiente para a gente proteger e modificar essa realidade deles. Então, assim, a gente precisa fazer desenhos, testar logo. Eu tenho uma questão regional, por exemplo, a gente está falando aqui mais para a região Nordeste, e ver o impacto de proteção deles também. Cadu, eu queria te ouvir a respeito dessa intervenção do Ricardo, porque parece que a gente está encontrando no meio do ramo financeiro, né, em vários pontos de trabalho, ambientes de trabalho tóxicos, né, que a cultura da pressão acaba criando o ambiente daquilo que você já comentou a respeito do assédio moral, e onde comportamentos violentos e repetitivos causam danos emocionais e psicológicos aos empregados. Bem, eu acho que a intervenção do Ricardo foi extremamente provocativa com relação à mesa de negociação, viu, Ricardo? Porque a gente teve uma mesa de negociação, a gente tem uma contratação com vigência de 2 anos e temos definição de ter uma mesa de negociação sobre tecnologia, novas tecnologias e inteligência artificial. Nós fizemos 2 mesas com a FENABAN, e na primeira mesa a gente apresentou todo um processo de questionamento com relação ao impacto da inteligência artificial, não somente nos trabalhadores da ativa que estão presenciais, mas também naqueles que estão híbridos, que hoje mais de 40% desses trabalhadores também estão em ambiente remoto, em algum momento da semana. E o que a gente pôde avançar, você falou no observatório, não é isso? Então, a gente provocou a criação de um observatório de impacto de inteligência artificial no trabalho e os bancos aceitaram, né? Quer dizer, é um tema que você, ao provocar e a gente trazer essa resposta, é o primeiro observatório
de monitoramento de tecnologia como inteligência artificial no trabalho seletista no Brasil, que a gente consegue por via bilateral, né, por via de negociação coletiva. Claro que ela tem toda uma problematização para ser feita, e você tem toda a razão, com dados científicos, com especialistas, com desdobramentos. E a outra que a gente teve na atual vigência da convenção coletiva foi, depois de mais de 30 anos de convenção coletiva, o reconhecimento, né, do setor patronal de assédio moral, né, do ponto de vista contratual. A gente tem várias cláusulas agora colocadas, com programas, fluxos, sanções, e isso a gente percebe que começa a ter uma movimentação nas organizações dos bancos. Tem bancos que são oligopólio e tem outros bancos médios e pequenos. Qual o desafio que a gente enfrenta? É a percepção de como que o processo acontece, quem são os agentes internos e os agentes externos que podem trazer repactuações e qual o papel dos trabalhadores do movimento sindical na relação patronal. Porque se a gente vai a ferro e fogo para tudo na justiça do trabalho, na verdade a gente não consegue dar vazão universal do problema. Então a gente consegue muito mais informações através das negociações coletivas do que, eventualmente, somente no processo judicial. Mas através de alguns processos de negativa das instituições financeiras ou do grande mercado do capital hoje no Brasil, a gente tem muitos indicadores, porque são temas que eles não conseguem reconhecer. Quer dizer, 30 anos para avançar no reconhecimento e a gente vai empreender uma relação que tem... Você falou de um tripé e eu coloco, né? A questão do binômio, né? Tecnologia, cobrança por resultado, tem um impacto direto no trabalhador e isso é bem absurdo no dia a dia do bancário. Entretanto, para concluir, a gente, na pesquisa da federação, a gente pergunta se o bancário tem orgulho de ser bancário. E aí tem 68% dos bancários que têm orgulho de ser bancário. Então, quer dizer, é um trabalho exaustivo que adoece com metas abusivas, mas o bancário tem orgulho de ser bancário. Então, obviamente que qualquer sindicato vai buscar a valorização da profissão de forma decente. A gente entende que esse orgulho deveria vir acompanhado de condições dignas e decentes de trabalho. É muito boa essa intervenção do Cadu, Ricardo, porque eu vou encaixar aqui um dado importante quando a gente está falando sobre os impactos na saúde mental, que é a questão da redução da inteligência emocional desse trabalhador. Quando o excesso de pressão consegue diminuir a capacidade profissional, o que acontece, né? Você não consegue gerenciar as suas emoções, né? E acaba afetando o desempenho e a felicidade no trabalho, como o Cadu acabou de colocar aqui, né? Muita gente se orgulha de ser bancário, mas as pessoas não conseguem mais ser felizes em função justamente desses impactos na saúde mental a partir desse ambiente que às vezes é um tanto quanto tóxico. O que você tem a me dizer sobre isso? Excelente essa conexão, sabe? Esses 11 anos, eu iniciei o meu trabalho de psicólogo dentro de um banco estatal. E 11 anos ouvindo familiares e bancários, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que pensar é realmente a hiperprodução, ela é um contraponto negativo para o próprio banco, porque assim, se ele está estafado, esgotado, ele não vai produzir, que é o desejo tão grande do patrão. Ele quer que ele produza mais. Mas o pior, eu vou elencar alguns itens para quem nos escuta, que é importante, do impacto no ser humano, na pessoa. Antes de ser bancário, ele é pai, ele é mãe. Muitos bancários, gente, quando a gente escuta no nosso consultório, eu tenho uma startup chamada Flow Bancário, que a gente está estudando o mercado e comportamento dos bancários. Eles são a referência da família deles. É o primeiro a passar num concurso público, é o primeiro a entrar numa empresa privada grande. Então, assim, eles são referências. Nós estamos falando do impacto em um sujeito que tem uma série de dimensões, e às vezes a gente reduz ele à produção de trabalhos. Isso é perigoso, a gente tem que ter cuidado. Olha só uma das coisas que eu tenho percebido no meu cotidiano. Essa cobrança excessiva, e com a era digital chegando de uma forma, nós não estamos vendo a IA como algo negativo, mas a forma como está sendo implantada. Eu raspo quem não está adequado, trago novas pessoas e reduzo. E isso assusta, traz o quê? Insegurança profissional, medo do futuro. O trabalhador bancário se sente incompetente. Eu sou incompetente, eu sou descartável, eu sou desvalorizado. Há uma sobrecarga emocional e metas rígidas que vão levar o que? A dificuldade de conexão
colega bancário sai da agência, mas a agência não sai dele. A meta, ele está no banheiro em casa, gente, e fica rodando ali a produtividade. Ele tem que, porque, para quem não sabe, muitas vezes domingo é o pior dia para o bancário, porque ele está pensando na meta da segunda-feira. Muitas vezes fechar um trimestre, um trimestre ali e não tem entregue, não está no time de vendas, não está no azul, é um sofrimento constante. O termômetro do humor desses trabalhadores bancários é a própria produção. A gente ainda não conseguiu desenvolver tecnologia suficiente psicológica e saúde mental que não se define a um atendimento psicológico que proteja ele constantemente. Vou fazer um merchan, www.flow Bancário, que é o nosso site que a gente está lançando. Estamos lançando um estressômetro, onde o bancário do Brasil inteiro pode entrar no nosso site de graça e testar o seu estresse, ansiedade, não como um atendimento e não substitui atendimento psicológico nem médico, psiquiátrico, mas ele é um termômetro para eu me olhar um pouco, né? Eu acho que a gente precisa pensar nisso. E uma coisa mais impactante que eu estou vendo nesse momento é isolamento e perda de pertencimento, que vai justamente em contraponto aí com a percepção deles da importância do banco. Eles acham importante o banco, mas as metas e o modo como a gente está fazendo isso, aí é um outro indicativo aí para o mundo sindical. A gente precisa, quem sabe, no mundo sindical, ir para o show de fábrica e conversar com eles e falar dessa adaptação. Uma experiência que eu estou tendo aqui no Sindicato dos Bancários do Piauí. A gente está na fase 2, a gente criou indicativos e agora a gente está falando da adaptação, mostrando para eles, olha, está acontecendo esse terremoto aqui, o que vocês podem se antecipar e se protegerem? Porque a adaptação ela vai ter que ser feita de uma forma boa ou ruim. É preciso a gente instrumentalizar eles também, da ponta à mesa de negociação. Cadu? Eu tenho tido contato com os sindicatos da base da Federação Nordeste, doutor Ricardo, e Pernambuco com um grande dossiê sobre saúde, né, esse adoecimento. O Sindicato dos Bancários do Ceará também com um trabalho com mestrado de pesquisa com relação à saúde dos bancários. Você acabou de me alertar de um que eu já tinha escutado do presidente novo do sindicato, que é o presidente Gilberto, lá do Sindicato do Piauí, que de forma inovadora tem aprofundado esse trabalho e tem contado com a sua especialidade para esse feito. E, de fato, essas experiências mostram que nós não precisamos ficar esperando relatórios acadêmicos, certo? Feito por órgãos de políticas públicas, não que a gente não use, pelo contrário, a gente usa bastante, mas eles não dão conta da profundidade do cenário que a gente vê empírico, no chão de fábrica, como você chama, no piso das unidades bancárias, das agências bancárias. Eu tenho uma preocupação extrema com relação ao trabalho remoto, porque mais de 40% dos bancários hoje, são 400 mais de 400 mil, eram 440, já está na casa de 410 e 15 mil, estão trabalhando de alguma forma em trabalho remoto, híbrido. Portanto, a perda de vínculo, como você chama, do local de trabalho, da relação social dentro da empresa, está sendo substituída, e boa parte desses trabalhadores estão gerando informações para treinar as inteligências artificiais dos bancos, inclusive alguns bancos, né, têm utilizado mecanismos de ofertar os produtos e tirar dúvidas de aconselhamento financeiro através de produtividade de inteligência artificial treinada pelos bancários. Então, é claro que essa ligação entre tecnologia e saúde é muito importante, mas na pesquisa que a Federação fez recente, a gente teve mais um dado gritante. De 1.220 bancários que responderam à pesquisa estatística, né, 619 afirmaram que tiveram algum tipo de adoecimento nos últimos 12 meses, algum tipo de adoecimento, né? Destes, 40% de saúde mental, 19% de saúde física e também na casa dos 40 e poucos por cento, ambos. Ou seja, quase 80% desses trabalhadores tiveram algum tipo de necessidade de apoio psicológico ou emocional, porque fica subnotificado. O apoio psicológico pode ser como da sua startup, pode ser como do atendimento de emergência, pode ser como um atendimento do plano de saúde, pode ser como um atendimento da política pública de saúde, mas ele também tem vários atendimentos subnotificados, não menos importante do que nenhum dos outros, que a pessoa é atendida na igreja, a pessoa é atendida na associação comunitária, a pessoa é atendida pela família, mas às vezes a pessoa é atendida no bar, às vezes a pessoa é atendida em ambiente não preparado para o acolhimento dessa situação, e sem a gente saber o que está posto, fica difícil a gente fazer o desdobramento. Por isso que é tão importante que a gente, de fato,
entre e gere informações de qualidade para contrapor a posição patronal com relação a esses ganhos de produtividade. Nós poderíamos estar discutindo aqui que a redução da jornada de trabalho melhoraria sobremaneira a condição de saúde, porque se ela é tão exaustiva, tão posta dessa forma, com desconexão e proteção laboral, a gente poderia ter aliado o ganho de produtividade com esse sentimento de pertencimento, né, de alegria, de satisfação de ser bancário, com um trabalho mais decente. Essa luta que o sindicato tem feito, porque não adianta só cuidar do poder de compra, nós também temos que cuidar da estabilidade emocional das pessoas que tem sido deteriorada ao longo do tempo. A gente está entrando aqui na reta final, Ricardo, mas não dá para a gente encerrar um programa que vai falar sobre saúde, saúde mental e, né, a busca do equilíbrio e a resistência, sem falar que esse adoecimento, né, por saúde mental acaba gerando um impacto na saúde física, né? São doenças crônicas, né, como hipertensão arterial, problemas cardiovasculares, desordens musculoesqueléticas, né? A gente está falando de consequências neurológicas, né? Alterar, inclusive, a estrutura física do cérebro, e está falando também de outros sintomas físicos, como porque a pressão, né? Você acaba gerando problemas de memória, você acaba tendo cansaço constante, mudança no apetite, gastrite, problemas de pele, ou seja, a gente está falando também de algo que pode estar na frente, né, da pessoa, mas a pessoa não quer admitir ou às vezes quer se parecer mais forte, né? Como é que você indicaria aqui um alerta, né, para essas pessoas? Excelente, eu acho que essas duas considerações para a gente pensar, quando eu me identifico que estou precisando de ajuda, quando eu identifico que algo não está legal, eu vou falar do estresse. O estresse não é um transtorno mental, ele é uma resposta psicofisiológica. Tem 3 órgãos que são alvos do estudo do estresse. E Ceylon, que é o criador da teoria do estresse. Um é o coração. Muitos bancários, por motivo de meta, corre-corre, estão tendo palpitação abaixo de 40 anos de idade. Ele tem muita palpitação antes, durante e depois do trabalho. Esse pode ser um sinal de buscar ajuda. E às vezes ele vai no cardiologista, ele não tem nenhum problema cardíaco. É gatilhado pelo estresse. Um outro órgão-alvo é a pele. Problemas recorrentes de pele, vai no dermatologista e não identifica. E muitas vezes ele vai só no dermatologista e diz, não, isso não deve ser nada, é psicólogo, há uma resistência. Nós somos do Nordeste, vamos falar do Nordeste. Então há uma resistência ainda do homem bancário buscar, já melhorou muito isso, já se modificou muito. Então são sinais para a gente. E o principal que eu tenho visto hoje é o estômago. Gastrite nervosa abaixo dos 30 anos está muito associada a estados emocionais. Então são sinalizadores para a gente, né? Que podem ser alerta para a gente. A gente tem que também, uma das coisas que eu sempre recomendo é identificar assim, eu mudei, estou mais irritado em casa. Eu sempre digo, quem tem filho pequeno e não consegue 30 minutos sentar no chão e brincar com ele sem tecnologia, precisa rever como está o funcionamento do cérebro. E uma coisa que pouco se fala na saúde mental dos bancários, que está muito prejudicada, é o nível atencional. Nós temos basicamente 3 níveis atencionais. O concentrado, aquele de digitar. Eu tive agora em Recife com os gerentes gerais da Caixa Econômica fazendo a palestra, e eu sempre vou a campo visitar as agências. Eu gosto de sentir o cheiro da agência, né? É meu briefing, né? E aí estava lá a bancária com 4 telas ao mesmo tempo. Era quase um círculo, assim. É um nível concentrado. E tinha um cliente perguntando uma coisa. Então, o grau de exigência atencional do bancário, quando começa a alterar, é algo para a gente entender. Olha, preciso de ajuda, vamos cuidar ali. Então, assim, hipertensão, gastrite, fadiga, cansaço que eu não estava tendo, distúrbio do sono não ninguém fala, queda de libido, uso de tadalafila, medicação exagerada, depressão e pânico, que é uma coisa muito comum dos bancários também, são sinalizadores. E essas pequenas mudanças você já deve buscar de forma preventiva. Não espere adoecer para buscar essa ajuda. Eu vou lá usar meu plano de saúde, vou lá usar a rede dos sindicatos, das federações, para tirar a dúvida. Não espere ficar moderado grave, porque o tratamento vai ser mais demorado e você vai ter mais prejuízo na sua qualidade de vida, né? É isso aí, Ricardo. A gente agradece muito a sua participação. Gostaria de colocar aqui
o comentário final do nosso comentarista Carlos Eduardo Bezerra Marques. Eu primeiro fiquei muito animado com a exposição do Ricardo, da profundidade dos temas, da atualidade, dos alertas, e eu, inclusive, acho que é uma excelente indicação para a gente estar contando com você, Ricardo, para assessorar também essa exposição que você faz. Eu sei que você tem uma exposição bem mais profunda, né, nos sindicatos do Nordeste, e inclusive dispor para o Comando Nacional dos Bancários. Eu vou defender essa atuação. E, para além dela, esse impacto que você cita agora no final, ele mexe com a gente, porque, ainda que eu esteja no ambiente sindical, a ligação direta no atendimento aos dirigentes sindicais e aos bancários, né, quando procura o seu sindicato, que chega ao nosso conhecimento, é muito parecido com o que você fala, e a gente sabe que o enquadramento do adoecimento, ele é crônico e crescente. Então, é uma doença que oculta estando, eu falo muito sobre isso, oculta estando, ela surpreende quando ela se manifesta, apesar de o senso comum já se aproximar da opinião. Quer dizer, 90% dos bancários do Nordeste reconhecem o adoecimento decorrente de cobrança no trabalho, certo? Entretanto, quando o bancário ele se automedica, quando ele não aciona preventivamente e que tem um surto emocional decorrente desse problema de saúde mental no trabalho, aí os colegas do lado se surpreendem. Meu Deus, até o chefe chega e diz, rapaz, eu não sabia que estava acontecendo. Eu disse, não, está subnotificado. Ou seja, as pessoas, você citou um caso dos homens, mas assim, está subnotificado. E subnotificado não é problema só no ambiente de trabalho, também é uma dificuldade para o sindicato, porque quando a gente vai dar tratamento para as situações, a gente vai ter que enfrentar a subnotificação porque foge de uma norma. Quer dizer, qual o tratamento a se dar de urgência num trabalhador subnotificado que o administrador não sabia, a estrutura do banco vai negar e o sindicato vai pegar depois do ocorrido? Quer dizer, já está gravado. Então, a recapacitação ou a recuperação, a reabilitação dessa pessoa traz um desafio muito grande. Eu acho que esses são os temas que vão ocupar a atenção, né, dos próximos anos. Saúde e tecnologia na alteração da precarização do trabalho depois da reforma trabalhista, e que a gente tem mantido os direitos da categoria bancária, porque nós somos uma categoria nacionalmente organizada com o mesmo conjunto de direitos para todos os trabalhadores. Ou seja, o que o Ricardo fala que está acontecendo no Piauí, nós nos relacionamos no Ceará, mas nós também nos relacionamos em São Paulo, em Minas, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque nós temos o mesmo contrato de direitos. E essa prerrogativa nos dá força para reagir, e eu acho que é esse o caminho que eu queria encerrar. A unidade nacional nossa para dar resposta de forma organizada com a ajuda desse conjunto de profissionais que tem alertado a gente, como o Ricardo está fazendo aqui. Então, eu queria parabenizar, agradecer, Ricardo, e dizer que a gente ainda vai contar muito com as experiências que a gente espera exitosas aí da sua startup e da sua atuação sindical. Você queria dar um último recado, Ricardo? Não, eu só agradecer e dizer para a federação que eu tenho 10 ações sindicais de proteção da era digital bancária para a gente fazer diálogo, porque uma das soluções da nossa startup é achar soluções contemporâneas. Não adianta a gente ficar lutando com as mesmas ferramentas, querendo resultados diferentes. Então, acho que é muito nisso. Um diálogo permanente com vocês. Eu que agradeço o espaço e a oportunidade de estar conversando sobre o bem-estar dos bancários. Valeu, Ricardo. Ricardo Cruz, psicólogo, especialista em estresse bancário. Obrigado por participar aqui do nosso podcast da FETRAF. Um abraço ao Cadu e a gente volta daqui a 15 dias para vocês que estão aí nos acompanhando. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos,
construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.